Muito bem, pessoal. Feliz quarta-feira? Gostaria de começar o episódio de hoje com um pequeno feedback para o estado profundo, o estado globalizado profundo. Vocês só precisavam ficar com a cornucópia. Talvez até tenhamos permitido que você nos governasse para sempre. Nunca acordamos com nada. Essa é a minha teoria, ok? Estava tudo bem até vocês tentarem nos convencer de que a Fruit of the Loom nunca teve uma cornucópia, certo? Havia uma. Todos nós sabemos disso. Aliás, se você está assistindo isso e não sabe disso, não quero nada com você. Você está na linha do tempo errada. Nós não estamos na mesma linha do tempo. Hoje vai ser um episódio muito interessante, definitivamente filosófico e meta, porque acho que nunca vou superar o fato de que Charlie Kirk sabia que morreria jovem. E estou começando a acreditar que o mesmo vale para os agentes que o cercaram durante toda a sua vida. Vamos voltar direto ao assunto. Bem-vindos de volta ao Candace. Todo mundo no chat agora dizendo sim, tinha uma cornucópia. Eu sabia que vocês eram do meu tipo de gente. Quero começar dizendo que o jeito que eu me sinto, o jeito que acho que muitos de vocês se sentem, a sensação que nos cerca agora é que o Deep State está em algum tipo de pânico, certo? Já reconhecemos isso várias vezes no programa. Algo não parece estar totalmente certo. Parece quase como se estivéssemos no começo do fim de uma longa era satânica. É por isso que, só para vocês saberem, apesar da realidade obviamente sóbria de que o mundo é comandado por essas pessoas, eu sou bem otimista todos os dias. Eu não sei explicar, eu não sei por que as coisas estão obviamente desmoronando, mas é assim mesmo, as coisas precisam se desfazer antes de poderem ser reconstruídas. E eles estão ficando descuidados. E se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria isso. É quase como se a nossa consciência fosse a ameaça, certo? A consciência, só o fato de estarmos cientes do que eles estão fazendo, de alguma forma significa a ruína deles. O que me leva ao assunto que quero discutir hoje, como prometi a vocês, o projeto Looking Glass da CIA. Agora, nós mencionamos isso brevemente no final do último episódio. Obviamente, eu sou uma garota das teorias da conspiração e estou empolgada que vamos poder nos aprofundar um pouco mais nesse tema para aqueles que não conhecem. A primeira coisa que quero lembrar vocês é exatamente o que eu disse no início do programa. É um fato absoluto que Charlie Kirk achava que era um viajante do tempo. Ele me contou, eu mostrei pra vocês aquela troca de mensagens. Eu respondi pra ele que não sentiu o mesmo e que achava que era de outro planeta, que fui uma alienígena a minha vida inteira. Simplesmente não entendo esse lugar. Este planeta é um gueto, é assim que eu me sinto. Eu não entendo isso. As regras não fazem sentido. Acho que é por isso também que gosto tanto de gatos. Sinto que eles conseguem se identificar com isso. Eles acham que a humanidade é um gueto. Eles não querem ficar perto da gente. Eles não gostam da gente. Eles sabem que é um gueto. Aqui é um gueto, né? Bom, outro fato bizarro é que na época em que eu e o Charlie estávamos por aí, a gente se conheceu em 2017, começo de 2018. Então eu diria que, obviamente, a Turning Point já era uma organização, mas não era a organização. Não era esse gigante de organização que acabou se tornando. Não, ele não tinha nenhum grau real de fama. Acho que isso é justo. Mas ele era obrigado a ter segurança com ele o tempo todo. Isso foi orquestrado. A segurança dele e a segurança de Schaefer foi orquestrada, certo, por Bill Montgomery. Ele já faleceu, o falecido Bill Montgomery, que era militar e um dos fundadores do Turning Point USA, juntamente com Charlie. Charlie queria ir para West Point, mas, em vez disso, começou a trabalhar na Point USA quando tinha 18 anos. Pensando nisso, na segurança, ele mandando mensagem dizendo: "Não posso ir a lugar nenhum, me sinto tão importante", acho que essa foi a mensagem exata. Isso, pra mim, é objetivamente estranho, em retrospecto. Não era estranho na época, é estranho agora. Isso me faz pensar que Charlie pode ter sido marcado desde criança. Já discutimos sobre esses programas Gate que eles têm nas escolas, e eu só penso, com base no que ele me contou, que quando era muito jovem, eles queriam drogá-lo. Mas a mãe dele disse não, e ele era muito grato por isso. E, em vez disso, decidiram que poderiam mandá-lo para essa escola, tipo X-Men. Essa é a melhor forma que consigo descrever. Aliás, para vocês detetives da internet, eu gostaria de descobrir qual escola o Charlie teve que frequentar. Então ele foi tirado da escola regular que frequentava e teve que ir para uma escola especial para superdotados.
como se ele fosse um X-Men. E eu sou da opinião, é uma opinião, eu tenho direito a ela, obviamente não é um fato, mas é a minha opinião, com base nas conversas que tive com ele, que ele vem sendo monitorado desde então. As notas dele nas provas, seja qual for a pontuação, provavelmente fizeram todo tipo de teste com ele. Ele estava fora de controle e eles queriam ter certeza de que ele estava sendo monitorado. Essa é a minha teoria em geral sobre todas as crianças que estão em programas para alunos com necessidades especiais ou superdotados. Talvez devêssemos treinar nossos filhos para tirarem, no máximo, 85% na prova, perante o governo. Os agentes vão chegar e perguntar: quem é essa criança genial? Coisas estranhas aconteciam com o Charlie. Ele saía para correr. Acho que já contei isso para vocês depois do pôr do sol. E quando ele corria, os postes de luz se apagavam. Era como se ele fosse uma explosão de energia, como um raio ou algo assim. Para explicar melhor, de forma geral, existem todas essas experiências inexplicáveis que temos na vida. E eles tentam dificultar a nossa discussão sobre esses assuntos, até mesmo o simples fato de sermos filosóficos e pensarmos sobre essas coisas a longo prazo, por um longo período. Eles não querem isso. Déjà vu é provavelmente o principal entre eles. Todos nós já tivemos uma experiência de déjà vu. Temos certeza de que algo aconteceu, que já fizemos isso, mas na verdade não aconteceu. Você pensa, mas eu acho que sim. Nossa, acabei de ter uma forte sensação de déjà vu. Bem, adivinha só? Não existe uma explicação oficial de especialistas para isso. Paralisia do sono, para aqueles de nós que sofrem com isso, né? Eu tive algumas experiências aterrorizantes antes de saber o que era. Eles realmente não nos dão uma explicação completa para isso. De forma semelhante também, outro exemplo de coisas que são inexplicáveis e talvez de alguma forma relacionadas ao déjà vu. A história de como conheci meu marido, já contei muitas vezes, como fiquei noiva 18 dias depois. Ninguém acredita em mim. Eles não querem aceitar, exceto talvez o Charlie Kirk, porque ele estava lá. Mas eu já conhecia o George. É assim que eu descrevo. Eu vi o rosto dele. Eu sei que isso não faz sentido, mas foi assim que aconteceu. Eu olhei para o rosto do meu marido e eu já o conhecia. Foi como um suspiro de alívio. E sim, há outras histórias explicáveis. Eventos e coisas como o Charlie me dizendo que ele ia morrer jovem. Enfim, hoje vamos mostrar para vocês trechos de um canal do YouTube chamado Be Inspired. Vamos colocar o link nos comentários também, porque eles fizeram um trabalho fantástico ao explorar esses fenômenos. E como eles provavelmente se relacionam com outro programa obscuro do governo, da CIA, que ficou conhecido, que de fato aconteceu. Foram delatores que vieram a público com todos esses projetos. Pessoas das Forças Armadas, cientistas vindo a público e dizendo: olha, o governo tem essa tecnologia e eles conseguem enxergar o futuro. Desculpa, o quê? O que isso significa? Enfim, o narrador desse canal, cujo nome eu não consegui descobrir de jeito nenhum, porque várias pessoas trabalham nesse canal, começa nos levando de volta ao susto do Ico 2K. Vocês lembram disso? Claro que vocês lembram do I2K. Eu realmente fiquei com medo. Eu era jovem. Eu pensava, meu Deus, eu só não quero morrer desse jeito. Eu não quero morrer só porque é meia-noite e é o ano 2000. E eles meio que ficavam colocando todo esse medo, todo esse pânico na gente. Enfim, vamos direto para esse trecho. Começando pelo Igor 2K. No fim de 1999, havia uma preocupação global de que os computadores falhariam na virada do milênio. Todo o software usava apenas 2 dígitos para registrar os anos, então 2 zeros poderiam ser lidos como 1900, potencialmente causando interrupções em bancos, cartões de crédito e caixas eletrônicos podem deixar de funcionar. Redes elétricas, companhias aéreas, aviões e trens podem parar. Governos e corporações gastaram mais de 300 bilhões de dólares atualizando os sistemas. Foi um dos maiores esforços coordenados de tecnologia da história. As pessoas estocaram comida, sacaram dinheiro e se prepararam para o pior. Mas quando a meia-noite chegou, quase nada aconteceu. Os sistemas resistiram, o mundo seguiu em frente. Ainda assim, aquele momento global deixou uma marca. Alguns veem isso como um ponto de virada psicológico, o fim da era analógica e o início silencioso de um mundo totalmente digital. A partir desse momento, a vida acelerou. Cultura, comunicação e consciência migraram para as telas de forma rápida, constante e cada vez mais desconectada do tempo físico. Alguns pesquisadores acreditam que o Ixicori 2K não se tratava de um bug, mas de uma espécie de reinicialização psicológica global, um ritual, distração e silêncio.
O código pode não ter travado, mas talvez outra coisa tenha sido desencadeada: nossa percepção do tempo e da realidade. Depois que algo estranho começou a acontecer online, as pessoas passaram a anotar memórias que não correspondiam à realidade. A mais famosa? Os ursos Berenstain. Milhões se lembram como Berenstain com E, mas todos os livros dizem Berenstain com A, e isso é só o começo. Se você está escrevendo uma simulação e volta para mudar algumas variáveis e executa a simulação novamente, muitas pequenas coisas podem ser diferentes. No caminho, certo? Você tem muitos caminhos possíveis diferentes. Glitches na Matrix. Exatamente. Agora você está nesta linha do tempo, mas você se lembra. Você tem tipo um déjà vu ou tem uma lembrança estranha. Citações de filmes, logos, nomes de produtos, todos diferentes do que lembramos. Grupos inteiros de pessoas jurando que algo mudou sem explicação. Isso ficou conhecido como o efeito Mandela, nomeado em referência às pessoas que lembravam de Nelson Mandela ter morrido na prisão anos antes de ele realmente morrer. O que poderia causar algo assim? Você conhece o efeito Mandela? Sim. Milhões de pessoas se lembram de certos eventos que nunca aconteceram. E como você explica isso? À medida que avançamos em nossa progressão consciente, à medida que elevamos a consciência, a forma como percebemos o mundo e, portanto, tudo o que existirá em nosso mundo, irá se transformar para essa nova ressonância como uma ressonância simpática. Então, certos aspectos do velho mundo simplesmente deixarão de existir. E assim, ainda podemos ter uma memória fantasma dessas experiências, seja como Jif Peanut Butter ou Luke, eu sou seu pai, que ele nunca disse isso. Todas essas coisas assim que literalmente simplesmente caem fora da sua nova frequência, porque tudo ao seu redor, incluindo o próprio tempo, é retrocausal. O mundo ao seu redor que não se encaixa mais na sua frequência vai se desintegrar e se dissolver. Ok. Então, não estou tentando começar uma guerra mundial na sessão de comentários hoje, mas o Pikachu tinha preto na ponta do rabo. Obviamente, eu não sei quando eles apertaram o botão de deletar, mas ele definitivamente tinha preto na ponta do rabo. Algumas dessas coisas simplesmente não fazem sentido pra mim, e é impressionante como a gente simplesmente aceita isso e continua seguindo em frente. E quando você começa a fazer perguntas, eles tentam te rotular com um não faça perguntas. Só continue seguindo em frente. Vamos só fingir. Vamos só fingir que, sabe, nunca existiu cornucópia. Enfim, isso nos leva, obviamente, à CIA e ao projeto Looking Glass da CIA. Basicamente, como eu disse, havia esses denunciantes nas Forças Armadas, certo. E dentro do aparato da CIA surgiu a revelação de que o Estado Profundo possuía uma tecnologia que eles roubaram. Claro, por favor, não perca a parte que continuo explicando pra você. Essas pessoas não são mais inteligentes do que você. Eles são simplesmente mais malvados. Eles roubam, eles saqueiam e roubam coisas. E então eles reescrevem a história e fingem que eram gênios. Enfim, eles têm um talento para o assassinato. Eles têm um talento para o roubo. E desta vez, assim como em muitas outras, eles roubaram um dispositivo da antiga civilização suméria, que fica localizada no atual Iraque, uma civilização muito avançada. Eles também são obcecados pela civilização egípcia, como discutimos ontem, os satanistas meio que pegando e reintroduzindo essas coisas. Primeiro, eles guardam para si mesmos, acumulam essas coisas e depois acabam nos dando certos aspectos da tecnologia com o passar do tempo. Então, eles roubam essa peça de tecnologia e a incorporam em um computador e, de repente, aparentemente, conseguem prever resultados futuros. Imagine o estado profundo sendo capaz de olhar através de um vidro, por assim dizer. A cultura suméria era conhecida pelo seu avanço no vidro e por ver diferentes desfechos. Quero dizer, imagine a quantidade de poder que você teria e também tente conceber na sua mente que as pessoas que são satanistas possuem esse poder. Ouça só. É aqui que as coisas mudam de rumo. Porque, de acordo com Bill Wood, um ex-Navy SEAL com autorização de alto nível, os SY militares já tiveram acesso a um dispositivo chamado Projeto Looking Glass, uma tecnologia que supostamente poderia visualizar possíveis linhas do tempo futuras. O projeto foi encerrado porque houve um problema quando nos aproximamos de 2012. As linhas do tempo convergem nesse ponto no tempo. Quando você entende como a teoria das cordas funciona e como a possibilidade das possibilidades funciona, como? Fazer uma escolha aqui não significa necessariamente que a outra escolha não possa existir ao mesmo tempo. Mas uma vez que você consegue compreender esse assunto, você descobre que, no final de 2012, de uma forma simples de dizer, as escolhas que fazemos se tornam cada vez menos consequentes para o futuro.
e eventualmente somos empurrados para esse gargalo do tempo, não importa qual escolha façamos? Ok, então isso é certamente não 2012. Na sua compreensão? Isso coincide bem com 21 de dezembro de 2012. Então, nesse ponto, todas as possibilidades levam ao mesmo... Linhas do tempo. Todas as possíveis linhas do tempo levam ao mesmo conjunto básico de história no futuro. E depois disso, eles desligaram tudo. Agora, pergunte a si mesmo, por que um sistema assim seria enterrado? E o que exatamente eles viram? Porque isso não é só sobre falsas memórias ou tecnologia. Isso pode explicar por que tudo desde 1999 parece congelado e artificial, como se estivéssemos em trilhos, numa versão da realidade que não era para durar tanto tempo. E se você acha isso incrível, espere até ouvir o que mais o Looking Glass pode ter revelado. Então, o que exatamente eles viram com o Looking Glass? De acordo com vários delatores, incluindo Bill Wood e outros entrevistados pelo Project Camelot, toda vez que eles usavam o dispositivo, não importava quais variáveis mudassem, todas as linhas do tempo futuras convergiam para um único ponto fixo. Esse ponto, em algum momento entre 2012 e 2016. Depois disso, o futuro se tornava imprevisível. Não havia mais desdobramentos, apenas um muro. Interessante que eles não viam além de 2012, mas talvez as coisas se tornassem inevitáveis. Isso se confirmou pela civilização maia e seu calendário. Por que o calendário não vai além? Então você chega a esse ponto e se pergunta, o que é isso, certo? De repente, essas pessoas que são más não têm mais permissão ou capacidade de controlar os desfechos. Basicamente, ou talvez eles tenham visto algo além de 2012, mas não importava o que fizessem, eles não conseguiam mudar o resultado daquilo que viram além de 2012. Então, não era tanto que o futuro não podia ser previsto, mas sim que eles não conseguiam mudá-lo, como se algo estivesse vindo. É assim que eu meio que sinto quando examino tudo o que está acontecendo. Existe esse pânico, como se o mal estivesse em pânico agora, e eles estão cometendo muitos erros porque não estão mais no controle. E eu também acrescentaria aqui que uma das coisas que percebi é que eles estão tentando nos transformar todos de novo. Talvez essa seja a solução deles, onde eles pensam, ok, o que vamos fazer? Não podemos mudar o resultado. Talvez possamos simplesmente transformar todo mundo em um programa de computador, como se eles quisessem que todos fôssemos iguais. Eles parecem ficar realmente irritados quando agimos como humanos. Eles tentam suprimir nossa humanidade. Vimos isso com Charlie Kirk. Nossa indignação foi questionada como se não tivéssemos o direito de nos sentir desconfortáveis. Como ousam não gostar disso? Vocês não sabem que é isso que ele gostaria? É como se a incapacidade deles de derrotar nossa humanidade os deixasse furiosos. Agora, algo que foi crucial e que foi revelado sobre o projeto Looking Glass foi que as pessoas que estavam na sala enquanto esse dispositivo era operado, seus pensamentos conscientes impactavam o dispositivo, certo? Então, só imagine isso. O que eles estavam pensando no momento mudava os resultados futuros. Os pensamentos influenciavam os resultados futuros. Esse detalhe é supérfluo. Super relevante para o que vamos discutir. E, obviamente, isso lembra bastante um dos temas de Matrix. Eu vou presumir que todo mundo já assistiu esse filme. Se não assistiu, deveria assistir porque ele estava muito à frente do seu tempo. E ele vai fazer essa conexão aqui. Ouça só. Então, o que exatamente o projeto Looking Glass revelou e por que ele foi discretamente encerrado? As pessoas envolvidas começaram a notar algo estranho. Não importava quais variáveis usassem, os resultados continuavam mostrando o mesmo futuro. Um ponto onde todas as linhas do tempo possíveis pareciam se fundir. Esse momento? Em algum lugar entre 2012 e 2016. Depois disso, tudo ficou incerto, como se o futuro não pudesse mais ser lido. Isso nos leva de volta a 1999, um ano que pode ter marcado mais do que apenas a virada de um século. Também foi quando Matrix foi lançado. Na época, era visto como apenas mais um filme de ficção científica, mas olhando para trás, parece algo mais. Você tem vivido em um mundo de sonhos, Neo. O filme apresentou uma ideia poderosa, que o mundo que experimentamos pode não ser o que parece, mas que a realidade pode ser moldada ou até mesmo simulada sem que saibamos. E uma vez que você começa a fazer perguntas, as coisas começam a mudar. Essa ideia ressoa profundamente com o que muitos sentem desde o início dos anos 2000, que o tempo parece diferente, que o futuro não parece mais aberto como antes.
É quase como se as coisas estivessem se repetindo, os mesmos ciclos, os mesmos eventos aparecendo de novo e de novo. Algumas pessoas até relatam ver números repetidos em todos os lugares, como 1111, 222, 444, quase como pequenos glitches ou sinais escondidos no cotidiano. E, curiosamente, essa ideia de padrões se repetindo, de ciclos dos quais você não pode escapar, se alinha com o que os operadores do Looking Glass supostamente encontraram. A sensação de que o futuro já estava escrito e que todos os caminhos levam ao mesmo resultado. Avançando para 2012, alguns delatores afirmam que houve uma reunião confidencial em que certas agências reconheceram a mudança, uma espécie de convergência no potencial humano. Este documento, divulgado pela CIA, explora a consciência como algo que pode se mover através do tempo, até mesmo fora do mundo físico. Ele discute visão remota, linhas do tempo e a própria natureza da realidade. Agora, conecte isso à Matrix, e a sobreposição se torna difícil de ignorar. Talvez não tenha sido apenas um filme. Talvez tenha sido a primeira vez que o sistema nos deu uma espiada por trás da cortina. E se for esse o caso, o que mais já nos foi mostrado sem que percebêssemos? Há muito para analisar. Primeiro, sobre o filme Matrix, você deve investigar o suposto roubo do roteiro. Mas, voltando aos fatos inexplicáveis que mencionei, sinto que Charlie Kirk sabia que ia morrer. Como? Como ele tinha tanta certeza de que ia morrer jovem? Como isso é possível? Como ele conseguiu descrever isso como um evento trágico? Como ele sabia... Como ele tinha tanta certeza, aliás. Como ele disse nessas mensagens, desde o momento em que assinou o contrato para começar a Turning Point USA, ele sabia que ia morrer. Ele sabia que a morte dele estaria relacionada a Turning Point USA. Isso não é coincidência, ok? É completamente absurdo ter pessoas, bom, eu não sei, dizendo que é só uma coincidência. Não, isso não é coincidência nenhuma. Porque ele sabia que eu iria defendê-lo. E por que o Charlie achava que era um viajante do tempo? Ele disse, como mostrei para vocês em mensagens anteriores, que era um viajante do tempo e que precisava me encontrar. Isso é algo que as pessoas dizem para os amigos em mensagens de texto? E, novamente, não é algo em que eu teria dado tanta ênfase quando ele disse isso. Mas acabou se concretizando as outras partes. Ele morreu jovem. Por que ele achava que morrer jovem era necessário para mudar as coisas? Ele morreu jovem. Está relacionado com o Turning Point USA, de certa forma. De uma forma ou de outra, pelo menos todos podemos concordar. Isso tem a ver com ele ter discursado em um evento universitário para o Turning Point USA. Estou totalmente absorvido por isso. Eu te digo, leio essas mensagens e fico pensando, o que é isso? O que é a realidade, afinal? E Charlie morreu? Sim, como eu disse, eu estava relacionado a essa organização. E acho que todos concordamos que a morte dele e a forma como fizeram isso mudaram o mundo, de maneiras que acho que não conseguimos compreender totalmente, ou certamente não de uma forma que eu consiga articular. Você simplesmente não pode fingir que tudo isso é uma grande e infeliz coincidência. É totalmente plausível, eu acho plausível que eles soubessem algo sobre Charlie. E é por isso que o marcaram, o monitoraram e provavelmente o seguiram desde que era jovem. E talvez eles pensassem como os agentes pensam, que se o cercassem, ficassem com ele e fingissem ser seu amigo, no fim das contas poderiam controlar Charlie e talvez mudar um desfecho. Eles poderiam literalmente mudar um desfecho relacionado ao Charlie. Então, quando? Pela primeira vez na vida dele. Porque eu realmente acredito que ele foi manipulado, quero dizer, eu já disse que fui conduzido. Eu não percebia que tinha agentes. E, pela primeira vez na vida, Charlie levanta a cabeça e começa a reagir de forma significativa. Eles não conseguiram impedi-lo de se tornar maior. Isso parecia ser inevitável, mas eles entraram em pânico. Eles parecem ter entrado em pânico, certo? Quero dizer, isso começou a acontecer em menos de um ano, quando o Charlie começou a dizer, ei, cara, na verdade eu não penso assim. Eu realmente não acredito nisso. E então ele diz, sabe de uma coisa? Fique com o dinheiro. Tire o dinheiro da organização. E eles entraram em pânico. Eles surtaram e a solução deles foi, não. Só mate ele. Só mate ele. Não podemos permitir isso. Isso não é algo para o qual estávamos preparados, esse resultado do Charlie solto, por assim dizer. E, ironicamente, isso parece ser exatamente o que o assassinato dele catalisou o que eles mais temiam, perder o controle.
perder o controle do Charlie. Foi exatamente isso que aconteceu e eles catalisaram isso. Então, me parece que agora estamos no meio disso. Eles continuam fazendo coisas que só catalisam o Charlie, aquilo que estão tentando impedir, aquilo que estão tentando evitar. Por exemplo, mesmo que não tenha relação, mas a Brigitte e o Emmanuel Macron, eles entraram com um processo com tanto poder. O que vamos fazer para parar isso? Ela está entrando na história, chegando ao cerne do mal e de como o mundo é governado. Para descobrir que Brigitte nasceu homem, vamos entrar com um processo. Entrar com um processo foi um erro. Obviamente, isso teve consequências globais, certo? Eles queriam impedir isso e mesmo assim acabaram espalhando catastrófico para os objetivos deles. Quanto mais pressão eles exercem para controlar, mais perdem o controle. Outro exemplo, trancá-los em casa. Fazer com que usem máscara, certo? Criar a Covid em um laboratório, deixar todo mundo doente, forçar todos a tomar a vacina. O mal é realmente divertido desse jeito, até que acidentalmente desperta o mundo inteiro para o quão fraudulenta é a Big Pharma. Tipo, agora isso é de todo mundo? Essas pessoas odeiam, elas são tão más assim? Será que temos entregado nossos corpos para a chamada ciência? Agora, voltando ao Looking Glass e ao fato de eles terem encerrado esse projeto e não conseguirem editar, seja lá o que for, obviamente não podemos saber com certeza o que foi que eles viram quando eles espiaram através desse Looking Glass. Mas eu tenho uma noção geral de que eles estão tentando editar sua inevitabilidade com ações judiciais e guerras mal orientadas. E o que eu acho é que a nossa consciência coletiva é uma ameaça. Eu acho que todo mundo levantando a cabeça está deixando eles cada vez mais frenéticos. É como se eles soubessem que estamos caminhando rapidamente para uma conclusão já determinada e eles passaram décadas tentando impedir isso, tentando evitar isso. E quando eu penso sobre o que é isso, certo, eu apenas considero suas obsessões gerais e seus gatilhos em geral. Eles são completamente obcecados pelo anticristo. Pessoas como Peter Thiel, ele anda por aí dando entrevistas, perguntando sobre o anticristo. Aliás, esse é basicamente todo o direcionamento do mundo da IA. Quando eu digo, olhe para essas pessoas, eu não gosto dos olhos delas. Algo me incomoda, eles zombam disso. Me tire do vídeo. Ai, meu Deus. Eu tenho discernimento espiritual. Algo em todo esse movimento de IA parece errado. E convenhamos, eu estou errado. Eu estou errado? Sam Altman, todos eles. E eles dizem, não, vocês podem confiar em nós. É como se eles quisessem que todos nós nos tornássemos automatizados para que possam nos controlar mais facilmente. Ok? Não podemos controlar os resultados. Vamos apenas controlar onde estamos. Vamos controlar cada pessoa no mundo e tornar tudo IA para que, se quisermos, não descobrirão a história. Basta apagar os arquivos. Ninguém vai mais ler livros. As crianças vão ficar burras. Podemos simplesmente apagar a história, uma civilização inteira, com o apertar de um botão. Não haverá mais livros. E talvez eu possa dizer que isso é um A, mas eles também parecem ser igualmente obcecados em tentar fazer todo mundo se voltar contra Cristo. Quero dizer, esse movimento nos últimos anos, Cristo como rei é considerado odioso. Você nem deveria estar dizendo isso. Por quê? Isso é um gatilho estranho que ninguém esperava. Ninguém deveria dizer que isso é antissemita, seja lá o que for. Produzindo relatórios sobre Cristo é rei. Isso não é só um desperdício de dinheiro? Por que eles fizeram isso? Deixe-me só retomar isso. Por que eles fizeram isso? Eles produziram um relatório e trouxeram médicos para afirmar por que Cristo é rei está errado. Isso é estranho, pessoal. E esse é um gatilho, aliás, que já acontece há muito tempo. É exatamente por isso que eles começaram a remover a Bíblia das salas de aula, a criar Hollywood em geral, que deveria espelhar uma cultura babilônica, nos treinando para adorar estrelas. Eles queriam estabelecer esse neopaganismo. Eles também queriam fazer com que as futuras gerações achassem o ateísmo algo legal. Isso foi, em grande parte, bem-sucedido. Houve um período em que eu achava que o ateísmo era legal. Mas por quê? Por que essa pressão? Eles têm certeza, na verdade, de que Deus é real. É contra isso que eles estão lutando. Eles estão lutando contra Deus o tempo todo. Eles sabem que ele é real e isso deveria ser um alívio para você. Tipo, Deus obviamente existe ou eles estariam gastando todo esse tempo tentando nos convencer do contrário? Certo? Você passa todo o seu tempo tentando convencer as pessoas de que algo é ficção.
Não, eles têm pavor disso. Eles são satanistas assumidos, como mostramos pra vocês ontem. Eles estão tentando fomentar uma cultura de idolatria demoníaca. Pense sobre isso. Eu perdi um emprego, em parte por dizer que a pornografia é uma arma espiritual contra os homens e que precisávamos investigar a história da pornografia. O que isso deveria sinalizar para você é que o poder deles depende de estarmos distraídos, de estarmos focados em desejos carnais, certo? Viver inteiramente da carne. E como disse Tim Dillon, as comodidades, a piscina, o novo restaurante. Olha só, tem uma nova celebridade por aqui. Sim, portanto, a ameaça reside em estarmos cientes de que o mal espiritual existe. É disso que eles têm medo. É por isso que eles insistem nesse fluxo constante de pornografia, música obscena, tudo isso. Porque se for verdade, como foi relatado por vários denunciantes, que nossos pensamentos podem impactar eventos futuros, então o que aconteceria se todos nós começássemos a focar na bondade eterna, em Deus? Sim, acho que é exatamente por isso que todos esses demônios parecem estar se debatendo agora. E sim, eu só queria mergulhar nesse projeto, porque acho que todos nós estamos sentindo um pânico e ele é real, mas também quero que você saiba que isso é bom. Parece loucura. Você pensa, não, está todo mundo fora de controle. Parece que as coisas estão ficando perigosas. Sim. Para mim, parece que são os últimos gritos de um demônio moribundo. E nós vamos falar mais sobre isso, assim como sobre o CERN e o que eles descobriram. Precisamos revisitar totalmente o que estava acontecendo no CERN logo após uma breve mensagem dos nossos patrocinadores. Certo, pessoal, novas pesquisas estão revelando algo absolutamente de partir o coração. Mais de 7 milhões de mulheres americanas sofrem de angústia emocional severa e duradoura após um aborto. Elas sentem luto, têm flashbacks e um arrependimento silencioso que muitas vezes nunca desaparece. A Preborn vê essa dor de perto nas milhares de clínicas que apoia, mas na verdade existe esperança. E ela começa com algo poderoso. Quando uma mulher vê seu bebê em um ultrassom, tudo muda. A chance de vida do bebê dela dobra e por apenas $28 você pode patrocinar esse ultrassom, trazendo uma vida inteira de bênçãos. É assim que o verdadeiro cuidado com a saúde deveria ser. A Preborn oferece ultrassons gratuitos, aconselhamento e apoio para jovens mães. Eles salvam bebês, curam corações e apoiam a maternidade. Se você acredita que toda criança importa e nenhuma mulher deve estar sozinha, junte-se a nós e patrocine um ultrassom. Para doar, basta discar 250 libras e dizer a palavra-chave BABY, bebê. Ou você pode visitar o site preborn.com. Corte Candice. Novamente, preborn.com ou Candice, sobre a dívida da PDS. Se tiver dificuldades com cartões, empréstimos ou contas médicas, a PDS Debt tem opções para você sair das dívidas. Eles entendem sua situação única e criam um plano personalizado feito sob medida. Não é exigida pontuação mínima de crédito. Eles ajudam você a economizar, quitar dívidas rápido e devolver o dinheiro ao seu bolso. A PDS Debt é A+ no Better Business Bureau e possui milhares de avaliações 5 estrelas no Google e Trustpilot. Porque a PDS já ajudou centenas de milhares de pessoas a sair das dívidas. Cada mês que você espera vai te custar mais em juros e taxas. O melhor momento para começar provavelmente foi ontem. O segundo melhor momento é agora, não espere um mês. Assuma o controle em 30 segundos. Obtenha sua avaliação personalizada gratuita e a melhor opção disponível para você visitando pdsdebt.com. Corte Candice. Novamente, trata-se de pdsdebt.com com a barra Candice. Ok, então é óbvio que a ciência moderna é controlada pelo Satanás. Mais uma vez, basta voltar e assistir ao nosso episódio sobre a chegada do homem à lua e os rituais que eles estavam realizando. Sempre foi assim e eles estão criando isso porque querem que você adore a ciência. E o teste final deles para ver se tinham conseguido isso, eu sinto que foi a Covid, certo? Eles ficam dentro de casa como se tentassem transformar isso em um ritual, salvar vidas. Quer dizer, houve um artigo realmente bom no The Spectator UK sobre como eles tentaram estabelecer a Covid. Para espelhar uma religião, o ritual disso até mesmo ter algo que você possa usar, uma máscara para se identificar com os outros. Enfim, não vou entrar nessa toca de coelho. O ponto é que, uma vez que você percebe isso, não consegue mais deixar de ver. Que a ciência moderna está sendo intencionalmente criada para entrar em conflito com Deus.
E há algumas coisas realmente bizarras que aconteceram, especialmente, eu diria, em relação ao CERN. O que você realmente sabe sobre o CERN? Vou chamar o Mark para explicar isso, né? O que é o CERN e no que eles estavam envolvidos. E vocês meio que lembram, estávamos tentando encontrar a partícula de Deus. Esse foi outro esforço. Mark, entra aqui e explica tudo pra gente. Com prazer. E só quero começar dizendo que não sou físico de partículas. Então eu só uso física de partículas de forma recreativa. Eu larguei o ensino médio. Tudo isso é por conta própria. Mas o CERN foi basicamente fundado em 1954 para pesquisar física de partículas. Existe algo chamado modelo padrão da física de partículas que serve para explicar como tudo existe e do que tudo é feito, para dar suporte à teoria do Big Bang da criação. E uma das peças que faltavam era como partículas que não têm massa adquirem massa do nada. E então, em 1964, um grupo de cientistas teorizou que existe algo chamado bóson de Higgs. Um dos cientistas se chamava Peter Higgs, se não me engano. E assim começou a busca por essa partícula. E foi por isso que o CERN criou o Grande Colisor de Hadrons, que fica em Genebra, na Suíça, e é um túnel de 27 quilômetros, subterrâneo chegando a até 180 metros de profundidade em alguns pontos, onde eles disparam partículas contra outras partículas subatômicas em altíssima velocidade, para tentar quebrá-las e ver do que são feitas, do que são compostas. E então, em 2012, eles observaram uma reação consistente com essa partícula que havia sido teorizada em 1964, que alguns chamavam de a partícula de Deus, para explicar como algo pode surgir do nada. E, essencialmente, tentar apagar Deus da história da criação para criar uma explicação científica para isso. Então, em resumo, exatamente. Eles estão tentando ser Deus. É o passo seguinte. Controlamos as mentes deles. O que faremos? Qual é o próximo passo? Precisamos nos tornar criadores de coisas na Terra. Aliás, pessoal, isso faz parte da minha conspiração, por isso que eu tenho 12 filhos. Eles querem controlar o nascimento, eles querem controlar a morte. Tipo, eles ficam debatendo, você deveria ter... Eles sempre vendem isso como se fosse mais liberdade pra você. Não, é mais poder pra eles. Nós vamos decidir se você tem permissão, o que os coloca numa posição de poder. E também nós vamos te dizer quando você vai morrer, por isso agora existem essas cápsulas que estão sendo debatidas. E onde é a casa dessas cápsulas? As cápsulas da morte? Suíça. Enfim, claro, o túnel era subterrâneo. E é interessante quando você considera que eles começaram a buscar por essa partícula. Quando eles perceberam, sabe, foi aí que começaram os anos 70. Quando eles começaram esse projeto Looking Glass, quando começaram não o projeto Looking Glass da CIA, mas quando eles pegaram esse projeto pela primeira vez, tecnologia suméria conectada a um computador, é um paralelo interessante, não é? E eu também queria contar para vocês um pouco mais sobre o que aconteceu com o CERN, que eu sempre fiquei curioso. Foi um grande momento de que porra é essa com essas elites? E você talvez se lembre disso acontecendo em 2016, mas talvez você ainda não estivesse desperto. Eles literalmente foram pegos e eu acho que foi algum funcionário que estava andando por aí fazendo esse ritual noturno, uma cerimônia satânica, reunidos ao redor da estátua de Shiva. Interessante para aqueles que estão acompanhando nossa série Becoming Brigitte, na segunda temporada. Eu falei sobre Dionísio, o deus de Amiens, que era daquela cidade onde coisas estranhas acontecem, e é de lá que tanto Brigitte quanto Emanuel são. Bem, Shiva, na fé hindu, se você pesquisar, este seria o equivalente mais próximo. Sendo Dionísio o deus do vinho e da folia, Shiva seria o equivalente aqui. Enfim, eles foram pegos literalmente no meio de um ritual satânico de sacrifício humano. E eu vou ler este artigo para você palavra por palavra, porque senão você não vai acreditar em mim, ok? Isso aconteceu. O CERN descobre que sacrifícios humanos satânicos estão sendo realizados nas instalações do Grande Colisor de Hadrons. Ok? O sacrifício humano satânico, diz o texto, foi encenado nas instalações da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, sede do Grande Colisor de Hadrons. As imagens mostram um grupo encapuzado, que vou mostrar a vocês, vestindo longas túnicas pretas esvoaçantes. Um deles está usando botas de caminhada por baixo. Eles são vistos andando por ali antes de uma mulher se deitar no chão e ser esfaqueada.
mas nas imagens. Então a pessoa que está gravando, você vai ver que ela deixa cair a câmera e fica tipo, o que foi que aconteceu? E eles obviamente ficam assustados. Então quando foram pegos com isso, quero que você saiba, eles vieram a público e disseram: "Ah, isso foi uma brincadeira. Desculpa." É uma estátua enorme como você está prestes a ver. Você está nos dizendo que os principais cientistas do mundo decidiram se reunir sob o manto da noite para fazer uma pegadinha. E alguém da instalação deu uma declaração e disse que o cara de relações públicas disse, eles estavam levando o senso de humor longe demais ao encenar um ritual satânico. Desculpa. Essa é uma desculpa aceitável? Isso é como quando um pastor encontra 300 mil atrás de um vaso sanitário. Vamos precisar de um pouco mais do que isso aqui? A mulher ainda está viva? A gente nem consegue dizer se esse esfaqueamento foi falso nesse vídeo. Os principais cientistas do mundo, e eles admitem, aliás, estamos realmente preocupados com a segurança. Não sabemos como esse vídeo vazou. Não foi como se essa pegadinha fosse destinada ao mundo todo. Alguém que trabalhava lá gravou, enviou para um youtuber, que então publicou. E a resposta deles foi dizer que aquilo era uma pegadinha. Não façam mais perguntas. Vamos seguir em frente. A mídia simplesmente apoiou ele. Era uma pegadinha. Então vamos dar uma olhada nessa cerimônia que novamente está acontecendo sob uma divindade hindu. E o porta-voz confirmou que é real. E essa pessoa não tinha permissão para gravar e, obviamente, portanto, não tinha permissão para publicar. Dê uma olhada nisso e eu vou comentar enquanto passa. Caso algumas pessoas estejam apenas ouvindo o áudio, mas você realmente deveria tentar assistir ao vídeo também. Certo? Então é uma estátua enorme, enorme. Isso é só para começar. Estamos trazendo isso como parte da pegadinha? Eu não sei. Há uma mulher, há um grupo de pessoas vestidas com mantos pretos e algumas delas estão com capuzes. E então há uma mulher que está vestindo tudo branco bem no centro disso. E agora eles estão cercando essa mulher e ela está deitada no chão enquanto alguém está circulando ao redor dela. Acho que ele pode estar segurando fogo e então, parece que ela é esfaqueada. Eu gostaria de saber onde essa mulher está hoje. Se isso foi uma pegadinha, então você ouve uma respiração pesada e ouve um cara dizendo FF. Não parece que foi uma pegadinha para ele. Ele não achou que fosse uma pegadinha. E nós simplesmente seguimos em frente. Nós simplesmente seguimos em frente com isso, o que é incrível. É simplesmente incrível pensar nisso como sociedade. Ficamos tão distraídos que pensamos, tudo bem, acho que está tudo certo. Talvez aquilo era só uma simples pegadinha. Ou possivelmente algo assim desse tipo, que aconteceu. Para a maioria de nós que nunca tinha considerado que qualquer uma dessas coisas fosse possível. E parte disso é simplesmente reconhecer o quão falsa é a mídia, o quão falsa é a mídia. E isso me leva ao Daily Wire, completamente descontrolado. Eu nem sei o que dizer. Eles lançaram outro vídeo que, para ser honesto, parece quase uma ameaça velada. Estão zombando dos aviões egípcios, mas colocaram uma narração em off, mais uma vez, divulgada nas minhas antigas redes sociais, usando meu rosto para me atacar de uma forma muito estranha. Ao sugerir que estão acompanhando cada movimento meu e cada decisão pessoal que tomo, estão me vigiando. Então, vou deixar vocês assistirem ao vídeo que eles postaram nas minhas redes sociais. Você deveria ser obcecado por viagens. Não apenas o destino, mas a experiência de chegar lá. Ao viajar conosco, você sentirá acolhimento. Você se sentirá acolhido e observado, pois cada assento oferece a tranquilidade de saber que alguém está acompanhando sua jornada, seguindo você com 2 aviões. Isso é o que você pode esperar ao voar com egípcio. Na Egyptian Air, nós definitivamente nunca confundimos fusos horários, números de voo ou horários de voo. Sabemos que cada viagem é assunto pessoal seu. Afinal, seus assuntos pessoais são nossos assuntos. É o nosso modelo. Para egípcio, para onde quer que você vá, nós o seguiremos. Então, eles coloriram as letras ali no texto para assistido e seguido, nós seguiremos. Nem sei o que dizer sobre isso. Como eu te disse, eles são desequilibrados. Isso já vem acontecendo, aliás, é como perseguição em grupo. Isso vem acontecendo há 2 anos, consistentemente nos bastidores. Agora eles meio que perderam a noção e as pessoas estão vendo isso abertamente.
Tipo, simplesmente não me deixam ser demitido daquela empresa. E eu realmente não sei o que dizer ou fazer sobre isso, além de continuar tornando isso público. Acho o comportamento deles alarmante. É desconfortável. E tem algo nisso que me parece muito perigoso. E isso parece um aviso, como muitas pessoas disseram, uma ameaça velada, sabe? Aquela voz estranha, diabólica. No final, nós vamos te seguir. E depois um avião, então pega fogo. Não é uma piada, eles realmente não querem que seja uma piada. Então é isso, está aí, vamos apenas deixar isso registrado. Por último, antes de abordar alguns dos seus comentários, eu só queria... Também. Mike Pompeo, ex-secretário de Estado do Israel. Tucker havia revelado que, durante seu período na CIA, acredito que tenha sido Mike Pompeo. Estou correto? Vocês acabaram de me dizer agora mesmo que ele tentou... Mas me digam, como foi exatamente que ele ficou com a cara toda amassada desse jeito? Julian Assange. Era Pompeo, certo? Ok, verifique essa informação antes. Sim, mas tenho quase certeza de que Tucker já havia exposto isso. Acho que foi Mike Pompeo. Corrigirei isso em instantes, caso esteja errado. Mas enfim, eles estão apenas discutindo abertamente como eles... Sim, ele discutiu opções para eliminar Assange apenas para garantir que estamos dentro dos padrões exigidos. Enfim, ele está sentado discutindo como, no futuro, eles simplesmente terão que editar e remover essas informações dos livros didáticos para crianças que estão na escola. A parte sobre como eles assassinaram dezenas de milhares de mulheres e crianças palestinas e homens inocentes. Porque isso simplesmente não é bom para os objetivos deles. Aqui está ele, com suas próprias palavras. Ouça só. A próxima geração de jovens não vai se lembrar de Ahmed. O 7 de outubro mudou tudo. Em Israel e no mundo, isso é verdade. Devemos garantir duas coisas. Primeiro, não é que não devamos esquecer. Precisamos garantir que a história seja contada corretamente. Assim, quando os livros de história escreverem sobre isso, eles não vão escrever sobre as vítimas de Gaza, certo? Eles não podem. Seja um pouco mais preciso. Houve vítimas em Gaza, certo? É verdade. Há vítimas civis em toda a guerra que já foi travada. Mas as vítimas eram o povo da nação, do Estado de Israel. O agressor foi o regime iraniano por meio do seu representante, o Hamas, e precisamos garantir que os livros de história reflitam isso. Isso exige que cada um de nós, todos os dias, fale sobre isso em tempo real, com nossos filhos, com nossos netos, de uma forma que seja... Eu simplesmente adoro isso. Eles começaram a aplaudir. Eles ficaram tipo, temos que tirar essa parte dos livros didáticos sobre os palestinos inocentes. Ele ficou tipo, quero dizer, estamos sendo filmados. Vamos apenas, precisamos garantir que o foco seja só nos israelenses, porque isso importa mais pra nós e pra CIA. Eu não sei. Eu não sei o que dizer. Acho que todo mundo simplesmente tirou a máscara. É isso que eu gostaria de dizer sobre isso. Para concluir, vamos passar para alguns dos nossos patrocinadores. Depois vou ler alguns dos seus comentários. Certo, pessoal, existem muitas marcas que parecem boas à primeira vista. Mas quando você aprofunda e começa a prestar atenção, percebe que elas mudam de direção, mudam a mensagem, ou de repente querem que você acredite em algo diferente do que você acreditava no começo. Eu não quero usar produtos em que eu fico tentando adivinhar o que tem dentro, ou me perguntando por que a marca de repente parece ter mudado da noite para o dia, e é exatamente por isso que eu uso Nimi. Porque eles são consistentes na forma como fabricam seus produtos. São consistentes no que defendem e em como entregam resultados. Isso importa ainda mais no começo do ano, quando há toda essa pressão para mudar tudo só porque o calendário virou. Na verdade, eu não acho que boas decisões funcionem assim. Boas decisões geralmente são aquelas que você consegue manter ao longo do tempo. Os cuidados com a pele da Mimi são limpos. É feito nos Estados Unidos e é baseado em valores sólidos, não em tendências. Eu sei o que estou usando e não sinto como se o chão estivesse mudando sob meus pés. Confio em marcas que fazem parte da minha rotina. Por isso escolhi a Nimi Skincare. Acesse nimiskincare.com e use o código CANDICE10 no checkout para ganhar 10% de desconto. É nimiskincare.com, código promocional CANDICE10, e você vai ganhar 10% de desconto no seu pedido.
Também quero falar para vocês sobre o Field of Greens, porque a maioria das pessoas não fica ansiosa pelo exame físico anual, pois ficam nervosas com o que o médico pode encontrar. É por isso que o que você faz antes dessa consulta realmente importa. Então, para esse próximo check-up, faça a única mudança de saúde que seu médico com certeza vai notar, ou você recebe seu dinheiro de volta, transforme-o num campo de verdes. Médicos hoje superam a idade cronológica, analisam a idade biológica, saúde celular, orgânica. Field of Greens visa isso. Médicos selecionam ingredientes para beneficiar células, coração, pulmões, rins, peso saudável. Na verdade, um estudo universitário descobriu que os participantes que adicionaram apenas grama verde à sua dieta apresentaram melhorias mensuráveis em indicadores-chave de saúde. É por isso que o Field of Greens promete que seu médico vai notar sua saúde melhorada ou você recebe seu dinheiro de volta. Então vá para seu próximo check-up com confiança, apenas uma colher por dia e pronto. Ganhe 20% de desconto no checkout usando o código promocional Candice e visitando fieldofgreens.com. Mais uma vez, fieldofgreens.com e não se esqueça de usar o código promocional Candice no checkout. O que eu quero dizer, pessoal, é: sejam otimistas, sejam positivos. Se nossos pensamentos podem se traduzir no futuro. Obviamente, acho que o que eles não gostaram de ver é que no final nós vencemos. Claro, nós vencemos. A bondade vence no final. E eu fico triste pelas pessoas que não sabem disso e estão do lado do mal, achando que sim, o mal vai vencer. Eles não têm mais esse poder, pessoal. Eles não têm mais esse poder. O despertar está chegando, por assim dizer. Se você quiser apoiar nosso trabalho independente, temos novos produtos no site. Você também pode se juntar a mim e ter essa caneca de Conspiracy Girl. Eu não acho que nada disso seja teoria da conspiração. Acho que são apenas fatos e eles têm editado toda a nossa história. E agora vamos acabar aprendendo muito sobre o que realmente foi escondido. Também, se você quiser comprar o pacote autografado em versão física, agora está disponível na loja, tanto o Make Him a Sandwich quanto o Blackout, ambos assinados por mim. E também temos canais em espanhol, português e francês. Os links estão na descrição abaixo. O comentário mais votado do episódio de ontem veio da Carly. Carly escreveu: "Fato louco, meu pai serviu com o Tenente Aquino em 82. Meu pai era policial militar e estava investigando pentagramas na base. Depois, quando surgiram os casos de abuso infantil, fizeram meu pai e o parceiro dele desistirem. A investigação foi interrompida porque, segundo disseram, policiais militares não investigam crimes graves. Isso faz sentido pra mim. Tudo o que estamos aprendendo sobre o exército. E, de novo, não são as pessoas que estão... Não é quem está no topo, é sempre quem está no topo. Mas, cara, são muitas histórias sobre o que acontece nessas bases, os acobertamentos e a sensação quando você olha pra trás de que eles queriam estabelecer esse culto militar. É essa a impressão que dá. É um culto militar. E como negar que é satânico quando eles simplesmente deixam esse pessoal comandar operações psicológicas? Vocês queriam que a gente tivesse uma psique satânica? É simplesmente completamente insano. Enfim, alguns dos comentários que estão chegando para o episódio de hoje. Primeiro comentário da Rachel, agradecida pelo papel que você está desempenhando no despertar da humanidade. Charlie sabia qual seria o seu propósito. Muitos vieram antes, mas você tem um exército de luz ao seu lado. Mantenha-se sábio, fique alerta e continue. Estamos com você e com esse movimento. Muito obrigado. E realmente somos todos nós. E como eu disse, por mais terrível e horrível que tenha sido a morte dele, e tão corrompida quanto foi, e como isso nos faz sentir espiritualmente doentes por ter sido feito em plena luz do dia com a intenção de todos nós assistirmos. Se há algum lado positivo nisso, é que parece ter catalisado a nossa percepção, parece realmente ter catalisado o nosso despertar global para o quão malignas são as pessoas que nos governam. Docket Decoder escreve: "Acho que você sabia disso desde o começo. Charlie estava se tornando consciente demais de sua própria prisão. A realidade está me alcançando, levando minha criança interior e disputando a guarda com essas responsabilidades que confiaram a mim." Você está se referindo ao verso de poder do Yai que Charlie me enviou. Sim, acho que isso estava alcançando ele. Isso está correto. E ele começou a perceber, uau, será que eu posso ser uma pessoa fora disso tudo? E a resposta deles veio de forma contundente. Não. Macy escreve: "Agradeço pelo seu conteúdo. Se eles não gostam tanto de você, por que simplesmente não apagam você da internet? Esse despertar é planejado? Eles fizeram isso." Gente, por favor, lembrem-se, vocês são novos aqui. Ano passado, ou melhor, 2024, foi uma luta.
Nós realmente tivemos que lutar. Foi por isso que acabamos criando o site da Candice Owens, porque eles nos derrubaram. Eles nos desmonetizaram no YouTube. Eles estavam limitando o nosso alcance. Eu literalmente estou banida de alguns países. Queríamos fazer uma turnê para que eu pudesse palestrar e eles me baniram de um país. De novo, agora tenho certeza de que eles estão se perguntando: isso foi útil? Principalmente, eles devem ter se perguntado isso quando ficamos em primeiro lugar no mundo. Mas o que acabou acontecendo foi que os planos malignos deles me forçaram a focar de verdade neste podcast e no que eu queria fazer com ele, já que eu não podia sair em turnê e eles estavam tentando me cancelar com sucesso de eventos, de palestras, ligando para as pessoas e ameaçando quem me colocasse no palco. Tudo isso aconteceu em 2024? Então, certamente não acho, para responder à sua pergunta, Macy, que o mal queira que todos estejam cientes dele. Não é isso, não. Satanás ama a escuridão, certo? Eles amam a escuridão. Eles odeiam a luz. Alice escreve: Cathy O'Brien seria uma entrevista poderosa. Você tem uma plataforma para dar a ela uma voz mais forte. Acabei de terminar o livro dela, Transformation of America. Acho que já ouvi falar da Cathy O'Brien. Há tantas pessoas com quem eu poderia conversar. Eu conheço o Projeto Monarch. Já falamos neste programa que isso foi o precursor do que os nazistas fizeram aqui, que consistia em traumatizar crianças. Certo. A moderadora Marzi escreve: muita polêmica envolvendo o ICE. Queria informar que alguns deles recebem treinamento e são recrutados diretamente de Israel pelas Forças de Defesa de Israel, IDF. Isso potencialmente significa que cidadãos israelenses no Zebaruá podem deportar pessoas usando a autoridade federal por criticarem Israel. Eu não gosto da direção militar que o governo Trump está tomando. Digo isso logo de cara. Quando percebi que ele não tem pensamentos próprios e não está controlando nada, e que os sionistas estão controlando todo o seu gabinete, não. Eu não gosto do que eles estão fazendo em Israel. Por que eu iria querer que os sionistas tivessem controle que eles já têm desde que mataram JFK do nosso exército hoje e ainda torcer por eles indo às ruas? De novo, parece que eles estão tentando dizer: bem, você é maga, você gosta do Trump, então aceite isso. E é como se dissesse: bem, o Trump não está agindo como maga. Trump está agindo como nunca Trump. Então eu sempre fui nunca Trump. Então eu não posso apoiar isso. Eu não posso apoiar nada que ele está fazendo. Com certeza não estou torcendo por isso, mas também já me aposentei da política. Como eu te disse, eu meio que odeio todo mundo. E acho isso bom. Acho que isso significa que me tornei razoável agora que odeio os dois lados e percebo que no topo é tudo a mesma coisa. O mal com outro nome. Anderson escreve: que diabos? A paralisia do sono é uma loucura. O homem do chapéu, o homem das sombras, a sensação de ter alguém sobre o seu peito. Eu frequentava o portão de entrada quando era criança. A bebida rosa, sim, eles me deram isso. Vocês todos têm... Preciso verificar o chat agora mesmo. Vocês todos foram realmente obrigados a beber flúor? Eu sei que isso parece loucura agora que sabemos o que ele faz, que queima suas glândulas pineais. Mas vocês foram todos obrigados a fazer isso na sala de aula? Tipo, tomar uma dose de flúor, a bebida rosa, os sons binaurais, e eu tenho narcolepsia. O que eles têm em comum é o sono REM. Acho que eles estavam nos testando de mais maneiras do que podemos imaginar. Na verdade, minha prima acha que, mesmo quando nos fazem fazer testes de audição, na verdade estão fazendo testes de frequência. E se certas crianças conseguem ouvir, certas frequências eles as marcam. Quando ela me disse isso, eu fiquei tipo, não mais uma teoria da conspiração na qual eu acredito instantaneamente. Drake the Wolf escreve: você já sentiu que os federais estão anotando tudo sempre que a história deles é desmontada para que os mesmos erros não sejam cometidos no futuro? Ou estou dando crédito demais para eles nisso? Acho que o gato já saiu do saco, por assim dizer. Já saiu do saco. Eles estavam indo muito bem por um bom tempo. Os anos 60 foram a década de ouro deles. Mas, sei lá, eles viraram os mágicos que acreditam na própria mágica, acreditaram no próprio poder e subestimaram o poder da ilusão. Então, na verdade, era infinitamente mais fundamental e crucial que nós depositássemos nossa total confiança e acreditássemos neles do que o vasto poder e influência que eles conseguiram acumular enquanto nós acreditávamos neles. Essa é apenas a minha perspectiva pessoal e sincera sobre o assunto. Era ele ser um espião de Israel. Eu não assisto Nick Fuentes. Obviamente, assim que o tive aqui e ele mudou de postura, como se alguém tivesse dado instruções pra ele, e então olhei um pouco mais sobre ele, ficou a coisa mais óbvia do mundo pra mim. Ele é um informante federal? Pois é, eu nem sabia, nem sequer era certa. Eu simplesmente não me importo. Não me importo se as pessoas assistem e gostam.
Obviamente, não me surpreende seu envolvimento com o Charlie. Kirk foi morto por um sniper ante 30 pessoas usando um revólver do telhado. Porque isso faz sentido. Esses foram os pontos de discussão do governo federal. Lex escreve. As mesmas pessoas que odeiam Candace adoram Stranger Things. Mesmo governo, só que falso e gay. Eu não assisti Stranger Things, mas ouvi dizer que é bom. Eu não sei. Pessoal, me avisem. Enfim, hoje a gente abordou muita coisa. Eu adoro que conseguimos abrir mais uma camada disso. E como eu disse, é algo em que penso bastante agora, lendo mensagens que parecem... Será que ele estava sonhando com essas coisas? Sim. Ele tinha sonhos recorrentes, repetidamente, sobre como ele morreria e como isso precisava acontecer. Da mesma forma que eu tinha sonhos recorrentes sobre o fato de que ele foi traído. E amanhã vamos nos aprofundar mais nessa narrativa. Nos vemos então.